Boa noite, meus amigos da A1 Esportes. Eu sou o Genésio Queiroga e essa noite a gente inaugura o nosso podcast para falar dos assuntos mais variados com as pessoas mais variadas e interessantes da nossa cidade. E para estrear esse podcast, não podia chamar ninguém além daquela que na nossa cidade de Marabá, além de ser um ícone do nosso jornalismo local e, por que não, nacional, também tem participações incríveis no seu Instagram. É uma pessoa, a rainha do nosso merchan local, com atuações no esporte, na área da cultura, na área do lazer. Já adivinhou quem é? Nossa amiga Angélica Freitas. Seja muito bem-vinda. Eu já me sinto muito bem-vinda com essa apresentação. Uma das melhores, viu, Queiroga, que já me fizeram. Treinei bastante. Muito obrigada, me sinto honrada com o convite. Muito feliz, né, desse universo do podcast estar proporcionando pessoas tão inteligentes, né, tão engajadas como tu és, estarem trocando essa bola com a gente, essa informação. Então, estou muito feliz, muito honrada de estar aqui. Perfeito. E parece que eu sou maluco, né? Escolhi logo a Angélica para iniciar isso, porque alguém que tem experiência de ao vivo, que tem tantos anos nessa área do jornalismo, de aparecer perante as câmeras, e venho eu, Genésio, iniciando já com uma pessoa. Mas tu também tem experiência, tuas lives são muito comentadas, né? Tens uma desenvoltura. Então eu fico muito feliz de estar aqui, me sinto honrada mesmo com esse convite, muito bacana. A honra é toda nossa. Angélica, e eu não consigo começar essa conversa da gente, porque, claro, quando a gente te vê no Instagram, a gente vê tua realidade agora. Uma jornalista muito experiente, muita naturalidade para fazer tudo. Só que eu queria saber como é que tu iniciou isso. Tua ideia sempre foi trabalhar com jornalismo? Como era essa Angélica lá com seus 15, 16 anos, pensando no seu futuro? Mano, a Angélica, acho que desde que nasceu, sempre teve essa vocação, né? Eu venho de uma família de artistas mesmo, né? Minha família sempre esteve envolvida nessa área de entretenimento, de artes. Minha avó era pianista, os meus tios todos carnavalescos lá em Belém. Tenho um tio também pianista que passou muitos anos na Europa, 18 anos, trabalhando muito intensamente com isso. Então, sempre vivi muito nesse mundo de entretenimento. E o meu pai, que sempre foi a minha maior inspiração, era jornalista. Então, eu cresci nos bastidores da televisão, da TV Liberal lá em Belém, da TV Cultura, né? Então, eu acho que eu sempre digo que eu não tinha outra escolha, né? Que, na verdade, o jornalismo me escolheu pela... Eu sonhava em ser atriz, é uma coisa que eu revelo para poucas pessoas, mas eu sonhava muito em ser atriz e por toda a limitação do norte, né, do país. Hoje a gente já é limitado, mas na época, imagina, né, há 30 anos atrás, era mais difícil ainda. A gente não tinha escola, a gente não tinha, né, cursos para isso. E sempre fomos muito afastados do centro, né? E foi afastados do eixo. Né? E foi algo, inclusive, que me motivou em muitas coisas da minha carreira. Que a gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso também, mas falando do início, então... Mas já deixa eu te interromper aqui, porque quando tu falas em atriz, quem está à frente das câmeras, você acaba se imbuindo encenando de um personagem, um pouco, né? Porque, claro, a gente vai refletir uma realidade quando está na frente das câmeras, mas é um pouco diferente do que a gente é no nosso dia a dia. Eu acho que as artes cênicas, elas têm um papel muito bacana no desenvolvimento. Tem muitos jornalistas que já fizeram curso de teatro, muitos cantores, né? Então, assim, eu discordo um pouco da questão do reflexo do dia a dia, porque muita gente que até me conhece fala, cara, tu realmente és a pessoa que a gente vê no Instagram, né? Então eu não consigo ser outra pessoa diferente, mas eu acho que a arte cênica dá pra gente uma postura perante as câmeras, num palco, quando você vai fazer um cerimonial. Então, assim, depois, mais velho, eu acabei fazendo uns cursos, mas aquele sonho de criança não conseguiu se desenvolver pelas limitações, né? Então, acho que não tinha um outro espaço para eu atuar que não fosse o jornalismo. Como eu te falei, eu cresci vendo meu pai atuando na comunicação, né? E sempre fui muito apaixonada. Então, quando as pessoas me perguntavam, eu não duvidava, eu queria ser jornalista. Já respondia direto. Exatamente. E, à época, precisava-se da faculdade para exercer a profissão. Né? Até hoje precisa-se, né? Não tem, é claro que a gente vê muita gente fazendo comunicação, mas o jornalista, mesmo para a sua atuação dos seus direitos, e é uma coisa que eu sempre deixo para dica, a faculdade ela é muito importante. Até pelas ferramentas que dá. Exatamente. Né? E aí eu cursei na Universidade da Amazônia, na UNAMA, que agora
agora já tem em Marabá, mas na época não tinha, eu morava em Belém, né? Eu sou de Belém. Tu és de Belém, tá? Tô há 12 anos em Marabá. E aí, antes de, na verdade, fazer a faculdade, eu já atuava. Como meu pai era do meio, eu comecei estagiando em algumas agências de comunicação local. Perfeito. Eu sempre dizia que eu não queria fazer televisão. Eu nunca ia fazer televisão na minha vida. O destino prega peças pra gente. Muito. Né? O meu pai fazia duas coisas muito bem, que era a televisão. Ele era diretor do JL2, que é um jornal que até hoje existe, né, na TV Liberal. Dirigiu também o Sem Censura, na TV Cultura, enfim. E eu dizia que eu jamais trabalharia com televisão e nem com campanha política. Perfeito, então. Que eram as duas coisas que ele fazia. E assim, só que era uma coisa que me angustiava muito, porque para isso ele tinha que estar muito ausente de casa, né? Sim. Feriado, e a campanha política suga muito também. E ele fez grandes campanhas na área de marketing e comunicação em Belém, e eu dizer que eu nunca faria isso, né? Aí corta para 30 anos depois, 20 anos depois eu fazendo. 30 não, 20. 20 e pouco, 20 e pouquinho, né? Então, eu fiz primeiro, tive experiência em algumas agências de comunicação por intermédio dele, né? E me apaixonei muito pelo mundo corporativo. Então, da minha carreira, 12 anos, 13 anos da minha carreira, hoje eu tenho 20 anos de carreira, mas 13 anos foram dedicados à comunicação institucional. Então, eu trabalhei, antes de formar, eu já fazia estágio na Federação das Indústrias do Estado do Pará, que é a FIEPA, no Senai, fiz estágio em alguns lugares como esse, Tribunal de Contas do Estado. E essa questão porque, assim, o pessoal às vezes confunde imprensa com assessoria de imprensa, com divulgação. Quando a gente fala em comunicação institucional, são vídeos internos. Na verdade, a comunicação institucional é todo o marketing corporativo das empresas, né? Entra para a própria empresa, assessoria de imprensa, e fora exatamente, também, assessoria de imprensa, publicidade. E aí eu trabalhei esses 13 anos com isso, né? Depois entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu comecei a estagiar na mineradora Vale, que foi quem me trouxe para Marabá, né? Eu sempre faço questão de contar essa história, porque a Vale foi uma escola muito grande para mim. E eu trabalhei muita coisa lá, da área de publicidade, da área de comunicação interna, assessoria de imprensa. Foram 10 anos de Vale, né, Genésio? Então, nossa, traz uma bagagem enorme, né? Porque quando a gente fala em Vale, até na área jurídica, em todas as áreas, na estão verdade, muito à frente. São uma referência assim, de vanguarda. Para te ter uma ideia, eu sempre conto isso também para todo mundo, que no centenário de Marabá, nem se falava ainda em Instagram. O gerador de conteúdo que a gente vê hoje, não existia essa figura na época do centenário de Marabá, 9 anos atrás. 9 anos. E a gente já trouxe um influenciador, porque a gente já estudava sobre influência digital. Então, você imagina, numa época que nem se falava, a gente trouxe, que foi o Peterson Faria, que é hoje uma grande referência, inclusive mora no Rio e tudo, e a gente, como ele é marabaense, a gente trouxe ele para ele fazer no Snapchat, na época, não era nem Instagram. Então, assim, como sempre andou na frente, né? Então, a gente sempre, a Vale me trouxe isso, tanto essa experiência quanto o estudo, porque a gente estudava muito também sobre o mundo da comunicação. Então vem uma escola não só teórica, mas prática. Com certeza. E essa vinda para Marabá, foi para algum projeto específico? Tu vieste com a ideia de fazer um projeto e voltar, ou já era uma ideia mais definitiva da tua vinda? Eu sempre quis morar no interior do estado. Eu sou belenense, tenho muito orgulho, mas eu sempre não me adaptava à vida, né, da cidade, da capital. Eu sempre quis morar. Primeiro, eu era apaixonada por Paragominas, que é uma cidade onde a Vale tinha uma atuação bem grande. E conheci Marabá fazendo uma publicação, um livro chamado Guia de Marabá, que também tem o Guia de Belém. Acabei trabalhando com Mauro Bona na época, que é uma referência também, né? E ele fez, inclusive está fazendo o livro do Sírio. Ele faz todo ano o livro do Sírio. Trabalhei no livro do Sírio também. E aí, conheci Marabá, por isso também me apaixonei pela cidade. E aí, 2 anos depois de eu ter conhecido Marabá, pintou, eu estava ainda como terceirizada, eu já não era mais estagiária, estava como terceirizada da mineradora em Belém. E aí pintou a oportunidade de uma vaga em Marabá, porque na época era o projeto Aços Laminados, a ALPA, né? E eles precisavam de uma pessoa, uma analista de comunicação para cá. E eu não pensei 2 vezes, fiz a seleção, processo seletivo, foi em 2011, passei
e vim. Na época eu era casada, não tinha minhas filhas ainda. E na época meu marido falou, vamos embora, viemos. Estamos há 12 anos aqui, mesmo separados, ele também continua aqui. Tivemos nossas filhas aqui. São marabaenses. São marabaenses e eu fiquei completamente apaixonada. Tanto que a minha saída da Vale, ela acontece, mesmo depois de 10 anos, porque a Vale já não tinha espaço para mim aqui, né? Eles foram muito claros. Como o projeto tinha acabado, eu até trabalhei um pouco com a área institucional, relacionamento com comunidade, que é uma coisa que também me deu uma experiência muito boa. Eu falei, não, primeiro vamos para Parauapebas, aí para mim ia ficar muito complicado, porque mãe, a gente pensa logo nos filhos, né? A mulher para trabalhar, ela Já precisa... muda muito a estruturação, né? Uma coisa é vir do Belém só com o marido, outra coisa é sair daqui para Parauapebas. Eu ficava pensando, eu ia ter que acordar 5 horas da manhã para ir pro projeto, e isso é uma loucura. E aí eu conversei na época com a minha chefa, que tinha sido minha chefe quando eu era estagiária, e falei para ela, Laura, vamos negociar, eu já tô há 10 anos na empresa, eu quero ficar em Marabá. Ela falou, não, tenho uma última proposta para te fazer, vamos para Belém? Eu falei, mas de jeito nenhum. E aí, na época, meu pai quase morre, meu Deus, Angélica, como é que tu vai sair da Vale? Queria perto da filha, né? Mas não me arrependo. Foi quando, então, abriu-se a porta para mim da televisão. Mas vamos lá, eu gosto desses pontos de inflexões que a gente tem na vida da gente. Tu tinha decidido, pelo contexto, né, ficar aqui em Marabá, ainda sem nada muito concreto. Como foi esse caminhar para sair da Vale e vir para a tua nova... Eu sempre fui muito impulsiva. Eu não pensei muito, te confesso. Eu falei, quero sair, vou sair, quero ficar em Marabá e depois eu vejo o que eu faço. No primeiro momento, eu pensei em empreender. Eu abri uma brinquedoteca, que foi a primeira brinquedoteca aqui de Marabá, que se chamava Na Casinha, que é uma brinquedoteca no shopping. E foi a primeira que teve hoje, depois tiveram outras. Mas não nasci para empreender, assim, foi um fiasco meu trabalho como empreendedora. E aí, em paralelo a isso, eu abri a loja, eu saí da Vale em janeiro. E em março eu abri a loja. Em julho eu estava contratada como diretora do SBT. Nossa, então foi uma coisa assim, um turbilhão. Foi um primeiro semestre de mudanças, né? Total. E aí, quando me convidaram, quando eu fui convidada para assumir a direção da TV, me veio muita coisa na cabeça, né? Do meu pai. E engraçado que, como a vida é, né, Genésio? 4 anos depois de eu ter vivido tudo isso, ele faleceu. Então, ele ainda conseguiu me ver atuando em algo que ele era muito orgulhoso, ele era meu maior fã, ele estava no Facebook, na época a gente transmitia pelo Facebook, ele via pelo Facebook, dava dica. Então, assim... como foi essa notícia para ele? Dizer, pai... Num primeiro momento, ele ficou muito bravo porque eu saí da Vale. E porque não fui para Belém, né? Mas ele me apoiava em tudo, assim, era um cara fantástico. Quando eu contei para ele, ele teve muito orgulho, né? Ele ficou muito feliz, a gente trocava muito, ele me dava muitas dicas. No primeiro momento era para ser só diretora, né? E ele falava para mim, você tem que se arriscar para apresentação, porque você nasceu para isso, você tem o dom. Porque o papai era assim, no início ele não queria de jeito nenhum que eu fizesse jornalismo, mas depois que ele viu que eu não ia mudar de ideia, né? Ele me apoiava muito. E ele foi o maior incentivador para que eu fosse para apresentação. Aí quando surgiu, eu passei mais ou menos 3 meses só na direção. Na verdade, foi um ano bem... Eu vou botar só na direção, porque eu imagino que é uma loucura. De trabalho, projetos e tudo, mas só na direção. A gente só tinha um jornal, que era o Fala Cidade, que era o jornal do meio-dia, né? E aí a rede pediu para que a gente fizesse um jornal à noite, que era o Correio Notícias, que era um jornal mais de bancada e tudo. Foi quando me convidaram para apresentar. Aí eu falei, gente, tudo sendo costurado, né? Comecei a apresentação com o lendário Milton Faria, que é um cara que me ajudou muito, que eu tenho muita gratidão também, sempre falo isso, eu não sabia nada de apresentação, e o Milton sempre com uma generosidade muito grande. Então, passamos alguns meses juntos na apresentação. E já para te interromper, eu adoro interromper. Não, fica à vontade, a gente está batendo papo. É um contexto completamente diferente do jornal que tu fazes hoje. Sim, totalmente. Muito mais dinâmico. Muito. Era gravado, né? Eu estava até te contando nos bastidores, era um jornal gravado, era um jornal mais sério, era um jornal de bancada. Quando fala jornal de bancada, a gente já imagina que é um negócio extremamente... Não é amarrado, talvez não seja a palavra certa, mas muito... É amarrado mesmo, tem que ser daquela forma. Tem horário, tem tudo cronometrado. Mas foi uma escola muito grande para mim. Foi bom iniciar dessa maneira, até para impostação de voz, entonação, né, presença de câmera, tudo. Então foi muito bom. E recentemente, né, eu tenho 3 meses, 4 meses que eu assumi o Fala Cidade,
né, com a saída do nosso âncora na época, e a gente mudou todo o formato. Inclusive, como diretora de jornalismo, eu falei, não, eu não vou apresentar sozinha, eu quero mais 2 pessoas comigo. E na época todo mundo me chamou de louca, mais 3 apresentadores. E um mês depois, o jornal do SBT Nacional começou com 3 apresentadores também. Falei, tá vendo? Tem uma visãozinha aí, né? Tem uma visãozinha aí. Talvez seja os anos na Vale que me deu essa expertise aí também. Quando a gente pensa, se torna algo mais dinâmico, né? Sim. Porque você tem várias vozes falando. Quando a gente pensa em cerimonial, por exemplo, também, normalmente sugere de ter mais de uma voz. Já que a gente tá à vontade, eu vou tirar, Vamos, tá? até porque eu adorei a camisa. E depois Vamos falar eu vou querer sobre isso, né, também. Daqui a pouco a gente vai conversar também um pouco sobre essa mulher nortista e revolucionária. Meu uniforme. Todo podcast que eu vou com essa camisa. Inclusive, vou pra Belém agora, vou renovar o estoque, tá? Porque a gente passa uma mensagem, né? Que tem que ser passada também. Tudo na gente passa uma mensagem. Né? E não tem como ser mais explícita do que essa. Quando a gente pensa nessa dinâmica que é trazida, isso, claro, tu não tirou do nada, né? Não tem como tu... Acordei, quero ter 3 apresentadores. Não, tu sabes o que eu sentia, Queiroga? Eu sentia, assim, que... É uma coisa que eu sempre falei pra minha equipe na televisão. A gente tem... As pessoas hoje, no mundo jornalístico, no mundo televisivo, eles enxergam a rede social como um rival. Né? Eu escutava muito isso. O jornalismo de TV vai acabar por conta da mídia social, do Instagram. E não. É uma coisa que a gente tem que trazer, que a gente tem que incorporar, se reinventar. Assim como a TV não matou o rádio, né? Exatamente, nunca vai matar, né? Então, assim, é algo que eu acho que a gente tem que incorporar isso. Então, essa questão dos 3, do dinamismo, da fala, da interação, ela vem muito da minha experiência na rede social também. Eu não queria um jornal engessado, né? Um jornal onde ficasse muito pesado para o apresentador, porque a gente faz merchan, a gente chama a matéria, a gente comenta. Então, isso eu trouxe muito da minha experiência com a rede social, porque a gente tem que trazer muito isso para a realidade também, né? Então, eu acho que foi bem isso, assim. E foi uma coisa que deu muito certo, inclusive o Silas Cabral, que é uma pessoa que eu tenho muita admiração aqui da Alguns Esportes, também aceitou entrar com a gente nesse novo formato, e é um formato que tá dando muito resultado, muito sucesso. Graças a Deus. Perfeito. E assim, tu falaste que vieste de Belém com o marido, ainda sem a maternidade. E dá para ver que tu é extremamente dinâmica, que tu adora trabalho, parece que tu não consegue ficar parada em momento nenhum. E claro, a gente que acompanha, vê diariamente o que tu fazes, quando a gente vê, além de tudo que tu exerce, ainda tem a maternidade. Como é conciliar isso? Como é conseguir ter esse amor que a gente vê que tu tens por elas e elas por você, e conciliar com todo esse trabalho, com direção, com apresentação, com assessoria, com tudo? Eu não dou conta de tudo. Bom, essa que é a verdade. Já para deixar todas as mulheres tranquilas, não tem como dar conta de tudo. Não tem como dar Agora conta a gente de vai tudo. saber como a Angélica consegue fazer dentro das possibilidades. É priorizar. Eu acho que a gente vai priorizando as coisas, né? Eu acho que o maior legado que eu tenho para deixar para as minhas filhas é isso, né? É mostrar o meu trabalho, eu tento envolvê-las muito. No início, quando elas eram menorzinhas, era mais difícil. Graças a Deus, eu sempre tive muitas pessoas que me ajudaram muito. O pai delas é uma pessoa, assim, fundamental, um papel fundamental. A rede de apoio, me ajuda muito, né? Infelizmente, hoje a gente ainda tem que falar isso, né? Ajuda, porque o papel do pai, óbvio, que é esse. Sim. Mas na realidade que a gente vive, ele é um pai diferente do que a gente vê, né? Então, assim, eu tenho um apoio muito grande dele. Eu tenho pessoas, graças a Deus, que entram na minha vida, que me dão esse apoio também. Sem elas eu não conseguiria, né? Então, assim, a gente vai equilibrando, né? Mas eu acho que o maior legado que eu tenho para deixar para elas hoje é elas se sentirem vivas nesse trabalho e integrá-las. Hoje eu consigo integrá-las no meu trabalho, nos meus trabalhos da rede social, né? Elas trabalham. Olha, agora a gente fez um job do Dia das Crianças e o presente dela Dia das Crianças elas compraram porque elas trabalharam. Olha só. Elas fizeram a propaganda para a empresa. Olha e só. De lá teve o pagamento, entendeu? Então eu acredito que tudo isso faz parte da formação. Sim. Eu exerço a minha maternidade, o que eu acredito de maternidade, também dessa forma, né? E eu fico muito feliz porque, assim, na verdade, eu tenho muita sorte, sabe, Genésio? Porque elas me ensinam muito. Elas são crianças, assim, extremamente
acima do que uma criança. Parece coisa de mãe coruja, Parece né? coisa de mãe coruja. Mas, assim, elas me ensinam demais, são muito parceiras, elas entendem muito, elas me dão muitas dicas. A minha filha mais velha edita vídeo. Ela edita vídeo, ela tem 10 anos, é. Ela edita vídeo do Instagram, Essa entendeu? categoria de base tá vindo muito forte quando a gente vê rede social. Às vezes eu vejo uma criança mexendo, o que é isso aí? Aí ele vai e me ensina o que tá fazendo. Nossa Senhora. É bem isso mesmo. Mas, assim, elas são muito parceiras. Eu acredito, eu tenho muito esse compromisso, né, com a formação de mulheres. Sim. Né? Eu fui criada por grandes mulheres, então eu sinto que eu tenho esse compromisso com elas também. E não é fácil, tem dias que a gente não dá conta de tudo, tem dias que a gente quer chorar, correr, sair desesperada, mas eu acho que foi algo que a mulher buscou. O que a gente tem hoje é isso. Mas eu sempre falo que... Agora eu vou entrar num assunto até meio delicado, não sei se a gente pode falar, mas a questão do feminismo, né? Podemos falar tudo aqui. O que eu acho, assim, eu muitas vezes me sinto muito oprimida enquanto mulher, porque eu acho que a mulher está perdendo a mão nesse feminismo que ela tanto busca. Eu sempre converso isso com as minhas amigas e com as minhas filhas, que existe uma diferença entre mulher e homem, e ponto, e fato. E as mulheres estão querendo competir para ser iguais, e a gente nunca vai ser igual. Só o fato da gente gerar uma vida, de um papel de uma mãe dentro de uma família, eu acho muito cruel a gente ter que... Tem muitas mães, eu tenho essa opção, eu trabalho porque eu gosto, mas tem mulheres que têm que ir para o mercado de trabalho e deixar suas filhas. Isso é resultado de uma briga que foi se perdendo ao longo dos anos. Minha opinião, sabe? Então, assim, eu acho muito cruel quando uma mãe não pode viver uma maternidade que ela quer, porque senão ela vai ser julgada. Sim. Não trabalha, nossa, a mãe só fica dentro de casa. Hoje em dia, a mulher é julgada quando Aí ela quando quer trabalha, ser mãe. diz, não, então não fica em casa com os Porque filhos. perdeu-se, a mulher perdeu o fio da meada, eu acredito nisso. Eu acredito muito em ser feminina, né? Eu lutar, sim, por um direito de igualdade salarial, pela competência, não porque eu sou mulher ou porque você é homem. Perfeito. Mas tem coisas que a gente nunca vai conseguir chegar numa igualdade. Por exemplo, eu fico impressionada que as mulheres acham... Claro que a gente avançou em muitas conquistas, mas eu acho que existe uma ilusão de conquistas, assim, muito, muito fora da realidade. A gente nunca vai poder falar sobre igualdade quando não tiver uma licença paternidade de 5 dias. Perfeito. Né? Perfeito. Como é que eu vou ser igual no mercado de trabalho se eu tenho um homem que nunca vai ser participativo? Né? Eu vivi coisas com meu ex-marido, por exemplo, que na própria empresa dele, quando ele é muito participativo, e ele falava na empresa, olha, não vou poder ir hoje porque a minha filha está doente. A primeira pergunta, e a mãe? A mãe está trabalhando, está viajando ao trabalho. Então, assim, é inadmissível dentro do nosso mercado hoje um homem faltar ao trabalho porque o filho está doente. E é uma questão que não é a lei que vai resolver. Não. Ontem a gente estava numa discussão lá no AB com o doutor Alexandre Aracá, que é o juiz da vara de violência doméstica aqui de Marabá. Eu tenho um carinho enorme por ele. É absurdamente técnico, muito bom no que faz. E foi feita uma pergunta, como ficam as medidas protetivas que o homem vai lá, descumpre e acaba agredindo ou matando a mulher? Ele disse, a medida protetiva é só um papel. Como é que a gente vai conseguir mudar isso? Levando educação, levando conhecimento, mostrando para a sociedade que aquilo existe e precisa ser respeitado. É essa a luta, então, né? Não é mudar a lei e pronto, todos os problemas foram Nunca, resolvidos. jamais vão ser, né? A gente tem que trazer o conhecimento para a população. É essa luta, e assim, eu tenho essa luta muito forte em relação ao posicionamento da mulher, né? E, inclusive, um assunto que a gente estava comentando, a minha participação no futebol, ela traz muito isso. Era o meu próximo ponto que eu queria falar. Porque o que é que acontece? A gente vê, e eu já tive uma experiência no futebol lá em Campina Grande, e uma assessora, aliás, em um dos clubes, a assessora era mulher. Então, um ambiente completamente masculino, hoje já então imagina 10 anos atrás, isso lá em 2013, 2014, e aí dizia-se que ela só estava lá porque devia favores ao presidente de um clube. Ficava com alguém, porque estava com alguém, e assim, era competentíssima. Tudo que ela fazia, as artes, já na época também não tinha tanto Instagram, mas as artes, as entrevistas, tudo, ela deu uma mudança assim completa na comunicação audiovisual daquele clube. E a única conversa que se tinha era, deve estar aí porque deve favor para alguém. E tu já tinha tido essa atuação com
jornalismo esportivo antes desse nosso momento aqui com a Águia? Sim. Antes desses... Na verdade, eu estava completamente... era uma paixão. Quando eu comecei a fazer jornalismo, eu era apaixonada por futebol. Estagiei num caderno esportivo em Belém, né? Nossa. E foi uma experiência muito traumática para mim. Porque você imagina, há quase 20 anos atrás, hoje a gente já tem alguns preconceitos, algumas barreiras que foram quebradas, mas eu era uma menina, eu tinha 18, 19 anos, dentro de vestiário, dentro de estádio, cobrindo, e o negócio era realmente muito agressivo para a mulher. E aquilo ali me revoltava muito, né? Porque você tinha que estar em alguns lugares e a mulher era vista como um objeto somente, né? Era quem vai pegar, quem vai fazer, ela tá aqui por conta disso. Eram agressões mesmo, até visuais, né? De você entrar no vestiário e jogadores não terem o menor respeito. E aquilo por várias coisas, me decepcionou muito. Nossa, machuca. E eu decidi não fazer mais futebol. Eu me afastei do futebol. E aí também eu tinha uma relação com meu marido, que meu marido era totalmente contra, porque ele via o que acontecia. Então é óbvio que um homem vai criar uma postura machista. E eu acabei me afastando do futebol muitos anos. Então aquilo que me trouxe ao jornalismo era o meu sonho, né? Virar uma comentarista, virar, de repente, uma narradora, que na época nem se sonhava que pudesse, não se falava nisso. Mas eu acabei deixando esse sonho de lado. Foi aí que aconteceu, né, a nossa história no Águia, que eu tenho uma gratidão muito grande por todos os envolvidos nesse processo. E como é que foi esse direcionamento, Angélica? Pois é, começou naturalmente. Eu vou te falar, tiveram pessoas fundamentais. Em dezembro, eu lembro que no final de novembro, o Pedrinho Correia foi até o Grupo Correia de Comunicação e numa reunião com a presidência, com a diretoria, eles me chamaram e falaram: eu quero que você apresente o evento de apresentação do elenco, né? Eu quero que você apresente. E naquele primeiro momento eu já fiquei meio com o pé atrás. Mas como era um pedido do Pedrinho, que era uma pessoa que eu tenho muito respeito, a presidência do grupo, eu falei, não, eu vou apresentar. E é um momento diferente, né? Você não vai estar diretamente em eu dia de fiquei com um jogo, trauma tão grande que eu não queria ter nenhum relacionamento com futebol. Mas fui. Fui pelo pedido todo, mas falei, é só aquilo e eu não vou fazer mais nada, né? Vai ser aquele momento ali. Mais uma coisa, né? Não vou ficar à frente das câmeras, não vou participar de campanha política, tudo que eu falei que eu não ia fazer. Bem ao contrário. E eu lembro que o Chagas foi nesse dia fazer a matéria, né? E ele falou pra mim, que você não faz a matéria? Eu falei, não quero nenhum envolvimento. Você faz a matéria, ele como pessoa da minha equipe, né? E eu vou fazer só o cerimonial e não quero saber de Águia, não quero saber de nada. E nesse dia eu conheci o Mataus, né? O Mataus Sodré, que era técnico do Águia, sendo apresentado naquele dia. Eu conto até que eu tomei um susto, porque eu pensei que ele era patrocinador, porque uma pessoa tão nova na minha cabeça não podia ser... Ele já tinha vindo... No outro ano, como auxiliar. Só mas que... eu não conhecia, porque eu não queria esse envolvimento. Tu nem estava envolvida. E eu não tinha esse envolvimento. E naquele dia ali, a gente, depois do evento, ele veio, me cumprimentou, falou, e eu já fiquei com aquele pé atrás. Eu falei, meu Deus do céu. De novo, porque a mulher fica com aquele receio, né? Mas aí a gente acabou trocando o WhatsApp e ele começou a conversar comigo, a falar e tratar de uma forma muito respeitosa. É a primeira vez que eu vou contar essa história, viu? Vamos lá. Calma. Aqui a gente trazendo questões exclusivas com a Angélica. De bastidores. De bastidores que vieram a finalizar no Campeonato Paraense pro Águia do Marabá. Então manda, história de bastidores. Outras coisas, né? Então naquele dia eu já fiquei com o pé atrás, eu falei, esse cara bonitão aí, isso não vai dar certo. Ele já tinha esse negócio de futebol, né? E a gente começou a conversar e trocar coisas... E eu, de bastidor mesmo, de matéria e tudo mais. E aí eu fui percebendo um respeito muito grande dele ao meu trabalho. E nenhuma segunda intenção. E ele tem uma característica de gostar muito de escutar as pessoas. Exatamente, né? Muito estratégico. E ali as coisas foram acontecendo. E aí ele foi sugerindo matérias, eu fui sugerindo matérias, a gente foi falando de bastidores, né? As coisas foram acontecendo. E quando eu vi, eu já estava fazendo matéria, já estava lá dentro, pelo respeito que ele me trouxe. Como gestor daquela equipe, a gente acabou criando uma amizade muito forte e que começou a trabalhar, porque a gente tem um negócio de trabalho muito, muito parecido, né? Uma vibe, um ritmo de trabalho muito parecido. E a coisa foi se construindo naturalmente.
E o engraçado é que toda a cidade começava a comentar e falava que a gente tinha um caso, que a gente estava namorando, que era impossível a gente não estar ali. Essa não chegou pra mim. Ai, mano, até no site do Fofoca saiu. Porque eu não sigo. Eu vou começar a seguir para tomar conhecimento dessas histórias, mas isso não chegou a mim. E eu tava no meio da separação também, então muita coisa foi se falando. E a gente conversava muito isso. A gente falava, a gente tem um compromisso de... Eu tenho essa questão da mulher, tanto no esporte, do posicionamento. Ele é um cara estratégico, fantástico. E a gente falava muito isso. A gente tem um compromisso de provar para as pessoas que pode sim existir uma relação de homem e mulher profissional, de respeito, que pode existir uma relação de amizade. E isso tudo selou todo o campeonato. A gente fez muita coisa junto, né? Eu comecei a criar aquela paixão pelo trabalho, pelo Águia, né? A vestir a camisa, porque tinha muita coisa envolvida. Não era só o Águia, era o que eu luto, que é a representatividade do norte, a representatividade do interior. Do estado. Eu comecei a comprar essa luta. E a gente começou a desenvolver muitas coisas ali, e aí que entra outro papel fundamental, que foi a Um Esporte, né, que a gente está aqui hoje. O Alex eu já conhecia de alguns trabalhos que a gente tinha, inclusive na mineradora, na Vale, sempre me tratou com muito respeito, ele e a família dele, e me abraçaram nessa causa também, né, me chamaram para uma transmissão. Sim. Foi uma coisa assim fantástica, muito boa, a repercussão foi muito bacana, ter uma mulher ali no meio dos meninos. Então, essas figuras, elas foram fundamentais para que eu voltasse para o ninho de uma maneira diferente do que eu vivia 20 anos atrás, né? Acabou se tornando muito natural e com um ambiente ali, um ecossistema muito diferente do que tu tinhas lá. Com grandes homens que me respeitaram muito, homens que valorizavam o meu trabalho, né? Por isso que eu te digo, a gente não pode competir, a gente tem que estar do lado de homens, grandes homens estão sempre do lado de grandes mulheres, né? Então, assim, Felipe, o próprio Silas, sempre você nos bastidores, sempre me tratando com muito respeito, não, e a gente defendendo. A gente tinha uma questão que a gente normalmente vê o jogo lá em cima juntos, né? Então, tava empatado o jogo, Angélica, vou descer, a gente descia, a gente descia, é verdade. Sempre acontecia. Mataus, uma parte das vitórias são nossas, viu? Porque a gente conversava, tem vamos descer, várias partes vamos. da vitória nossa que eu não posso contar, porque eu tenho o livro, né, que vai sair. Isso. Então, assim, e essa história do Mataus, só pra gente finalizar esse capítulo, que foi muito importante, a gente começou a construir muitas coisas juntos. Eu fazia uma matéria, eu falava, vou mandar, eu lembro muito dessa matéria de Fortaleza, que eu escrevi a matéria, eu mandei pra ele ver antes, e ele me ligou antes do jogo do Fortaleza e falou assim, caraca, era essa a pré-eleção que eu queria. Eu quero agora, não exibe essa matéria, que eu quero essa pré-eleção para os meus jogadores. Então, essa conexão foi muito forte. E aí, por conta disso, eu comecei a trabalhar como assessora dele, né, pessoal. Isso. E aí, voltando aqui um pouquinho para essa questão, como é pivotar isso? Como é esse trabalho com a assessoria pessoal de uma personalidade? Foi a primeira vez, na verdade, que eu comecei. Eu fazia assessoria para empresas, né? Da pessoa foi a primeira vez. O Mataus tinha uma necessidade, ele é muito visionário também, então ele tinha uma necessidade muito grande do material dele ser muito. Na época estava sem comunicação, o clube, e ele tinha uma questão muito grande do material dele ser disparado da maneira que ele acha correto, né? De uma maneira ele é muito exigente, muito com qualidade exigente, também, muito. né? Então a gente começou a trabalhar nesse sentido. Foi uma coisa também natural, porque ele estava ali nos jogos e eu já falava para ele, vamos colocar o microfone, vamos fazer um material para você mandar para Belém. E a gente começou a trabalhar isso e a coisa foi acontecendo e aí surgiu o convite da assessoria que até hoje a gente está junto nisso. Quando aquele senhor pediu o Mataus na seleção, tu já estava junto com ele? Foi tu que fez esse encontro deles? Sim. Como foi que encontrou Menino, o senhor? Foi uma coisa surreal. Ele já estava... Ele estava viajando, eu acho. Ele estava num jogo. Isso, acho que ele estava num jogo. Ele estava em campo. E eu estava em casa, aqui em Marabá, ele estava no Acre. Isso. Não, ele não estava no Acre ainda. Não. Eu não lembro qual era. Foi algum jogo Amazonas, eles estavam fora. Era Amazonas. E eu tava em casa vendo o jogo do Brasil e quando eu vi, eu comecei a berrar, liguei pra mãe dele, falei, tia, pelo amor de Deus, o menino pediu matar na seleção. E aí ela falou, calma, eu vou... Aí o cunhado dele, que trabalha com a gente também, que é o Ricardo, que trabalha no marketing dele, falou, Angélica, onde foi? Eu não conseguia dizer, ele entrou no Globo. Aí ele cortou a parte. Mataus, quando ele saiu, ele falou assim mesmo, o que aconteceu? Porque o meu celular tá bombando. Devia estar uma maluquice. Né? Uma loucura. E aí a gente começou a falar e eu falei, vamos ter que promover esse encontro,
né? E aí comecei a ir atrás, que o trabalho da assessoria também é esse, né? Pois é, como é que encontra uma pessoa? Eu admiro isso tanto, porque às vezes a gente Não posso precisa... contar minhas não pode contar todos os segredos, mas a gente vai procurar uma pessoa, meu Deus do céu, eu boto no Instagram, não tem, pronto, acabou. Não, a gente vai atrás, tem relacionamento é fundamental, né? Perfeito. A gente faz os Vai relacionamentos e tal, e já conhece uma pessoa que entrevistou, vai pra cima, vai pra baixo, temos amizade, graças a Deus tenho grandes amizades nos bastidores, mesmo a emissora sendo concorrente, né? A gente vai, se ajuda. E aí foi muito lindo, assim, o encontro deles quando eles chegaram. Ele ficou muito feliz. E o Matheus é muito humano, né? Sim. Então, assim, ele quis dar a blusa pra ele quis conversar e ele ficou muito feliz com a história. E eu acho que a gente se deu também por conta dessa humanidade. A história toda, né, dele foi baseada em humanidade. Vamos lançar agora em spoiler, em primeira mão, o livro, né, dele, o livro dos bastidores do Paraense. A perspectiva da gente lançar é agora em novembro. Estamos trabalhando a produção, edição final, e foi uma amizade que eu vou levar para o resto da vida e mais do que isso, um trabalho que eu tenho muita paixão em fazer. Então, da Angélica, que lá na apresentação, acho que é 12 de dezembro, né? Que o Matheus sempre fala. Lá naquela apresentação, que não quis nem fazer a matéria no dia, você corta para depois, lá a Angélica segurando o campeã, lá dentro do campo, lá tirando foto com a taça. Né? Vai ser muito legal esse livro, porque tem muitas histórias nossas que se entrelaçam também, né? Ele sempre fala, agora no meu aniversário, ele posta, minha campeã e tudo, porque teve muitas coisas que ele é muito supersticioso, né? E eu também tenho muito essa fé, então tem umas histórias que vão ser legais de ver no livro. Falando em fé, Angélica, e saindo um pouquinho agora do futebol, até do jornalismo, quem te acompanha vê que tu também tem uma veia religiosa muito forte. A gente sabe que em Belém isso é muito comum, né? Sim. Eu tenho familiares, tenho pessoas do coração lá em Belém, e a gente vê que isso acontece, mas como é a tua história com a religiosidade? Eu sou de uma família católica, né? Católica mesmo, praticante. A minha mãe, ela, antes de casar com meu pai, ela ia ser freira. Ela chegou a estudar e tudo. E a minha avó paterna também é muito católica, então eu cresci muito nesse meio. Mas meu pai era ateu. Nossa, então... Se dizia ateu, né? Então, eu tinha uma dificuldade, porque eu sempre quis estar muito nesse meio, né? Eu queria fazer, para te ter uma ideia, a primeira comunhão, ele não deixava, ele dizia que era perda de tempo, eu ia escondida fazer primeira comunhão. Mas eu sempre fui muito... Era uma coisa minha, não sei te explicar, era uma coisa... Tu realmente sentia alguma coisa que tinha que me puxava ali, né? E aí o dia a dia era assim, a minha avó rezava o texto todo dia e tudo, e eu fui, como uma boa paraense, também crescendo ali sobre o manto de Nossa Senhora, participando de círios, né? Eu estudava no Colégio Nazaré, que é um colégio católico marista, né? Tem em todo o Brasil, mas em Belém tem uma força muito grande para Nossa Senhora de Nazaré. E eu vivi muito isso, não sei te explicar, né? E depois que eu... É um tipo de coisa também que não consegue se explicar, na verdade. É como diz a música do padre Fábio de Mello, a gente está às vésperas do Sírio, né? O fato que a palavra não alcança. E eu sempre vivi isso muito forte. E o meu pai, antes de morrer, ele primeiro teve um câncer, depois morreu do coração, e ele, no final, era engraçado que ele falava para mim que a minha fé curou ele, né? Eu sempre fui aquela pessoa da família que sempre estive muito atuante mesmo. E ele já não se dizia mais ateu, porque também há 7 anos atrás eu me tornei membro compromissado de uma comunidade chamada Casa da Juventude, que é uma comunidade católica em Belém, que tem mais de 60 anos, inclusive essa aliança não é de casamento, é da Caju, tá? Que se chama Caju. E o meu pai era também o maior incentivador, ele ia para as missas comigo, ele reclamava que a missa demorava, mas ele ia comigo, ele ia para os eventos. Então eu sempre tive muito essa religiosidade em mim, e que se tornou mais forte com o nascimento das minhas filhas, porque as minhas filhas são frutos de uma promessa à Nossa Senhora que eu fiz, né? Eu tive muito problemas de saúde, eu não podia, eu estava com um diagnóstico de que eu não podia engravidar, vim para Marabá, eu já tinha tido alguns abortos, e eu lembro que eu vim para Marabá em julho de 2011. Em outubro de 2011 eu fui para o Sírio e eu falei, minha mãezinha, eu tô com tudo aqui pronto, eu só te peço agora que tu me mande, eu não vou chorar, viu, que tu me mande a minha Nazaré. E em outubro, quando foi em março, eu descobri que eu estava grávida da Bruna, que é a minha primeira filha. E ela é Bruna de Nazaré, consagrada a Nossa Senhora. E depois veio a Alice,
que é Alice de Nazaré também. E aí agora eu vou pro Sírio, que eu pago promessa com elas de anjinho, tem toda essa questão. Mas é uma coisa minha, assim, eu não dá para explicar realmente. É uma coisa de vida, de vivência, e eu acho que a nossa região, ela contribui muito com isso, né? Sim. O Belém, principalmente, eu não digo o Pará, mas o belenense, ele tem uma relação com a Nazinha que é muito forte. É um contexto muito diferenciado, né? É um lugar em que o próprio ambiente acaba te levando Sim, a sentir isso. Quando ele dizia que ele era ateu, que eu acho que ele nunca foi, mas que ele dizia que era ateu, ele ia pro Sírio e chorava vendo Nossa Senhora, né? Então ele tinha que ir todo o Sírio. Então eu acho que transcende a religião, sim, é uma coisa cultural, sim, é da perfeito. Cultura do belenense. O Sírio é a cultura do belenense, Nossa Senhora é a cultura do belenense. Perfeito. E é o que a gente sente quando visita. Eu sou do Nordeste, vim direto para Marabá, passei um tempo em Parauapebas, mas quando a gente vai a Belém, a quantidade de igrejas que, sim, você cruza, todo lugar tem alguma referência a Nossa Senhora de Nazaré, então você vê que não é só a questão religiosa, não, é exatamente como tu falaste, é uma questão de identidade cultural, de fato, do pessoal de, sim, Belém. Angélica, e uma outra coisa também que me chama muita atenção é a tua relação com a música. E aqui eu tive a oportunidade de ver lá atrás, quando foste também, outra coisa que essa camisa, eu vou inverter a ordem. Quando a gente vê lá a mulher nortista revolucionária, e como nortista tu recebeu um convite assim, que para quem não acredita, acha absurdo, né? Sair Angélica de Marabá, do norte, aliás, do interior do Pará, para ir representar a nossa região lá com o Projeto Fome Zero do Cafu, né? Isso. Como foi isso? E por que eu lembrei? Porque tu também estava lá com o nosso querido Xande, né? Sim. Então, como foi esse convite? O que é que tu fizeste lá? Como foi a preparação para isso também, que é algo que foge completamente à normalidade, né? Como tudo na minha vida foi assim, ó. Aconteceu na hora, que nem aquela história lá do início, Deus saído da vale, aconteceu, né? Fruto muito dos relacionamentos que a gente acaba construindo. Eu sempre fui muito do samba, como eu te falei, minha família era carnavalesca, sempre, meus tios eram, a casa da minha avó, durante muitos anos, foi quase barracão de escola de samba, então eu cresci muito, eu sou apaixonada pelo samba por conta disso, né? E em 2000, eu não vou lembrar qual foi o ano, mas teve um ano que eu e um grande amigo meu aqui de Marabá, que é o Java, nós trouxemos o Renato da Rocinha, que na época ele estava começando ainda, ele não tinha feito a turnê na Europa, e a gente louco se uniu, ele sempre fazia uma festa de aniversário dele, e a gente trouxe o Renato. E acabamos ficando muito amigos do Renato, da esposa dele, que é a Carol, e conversando com a Mariana, que era a produtora dele, a gente conversou muito quando eles vieram, a gente trocou uma bola assim muito grande, e aquela conversa, tudo, falando muito. A primeira coisa que quando as pessoas chegam aqui, eu quero apresentar, né, o nosso Rio, quero levar para as coisas. Então a gente acabou. Eu levei isso muito para eles. E isso foi antes da pandemia. Eu não lembro o ano, mas eu acredito que foi 2020. E quando foi em 2021, o Cafu, por conta da pandemia, fez uma live, né, com grandes artistas como o Xande. E ele queria ele tem esse projeto Fome Zero, ele queria uma representatividade do norte, né? E conversando com a produtora dele, que já me conhecia por causa da história do Renato da Rocinha, falou assim: eu não pensei em outra pessoa. Você tem leva consigo o norte e a gente queria te convidar para ser a embaixadora lá e trazer parceiros e mostrar o norte. E eu nem pensei duas vezes, eu não sabia nem como é que eu ia fazer isso. Eu falei, meu Deus, eu não sei nem como é que eu vou chegar lá, mas eu vou, né? E foi uma experiência única, assim, na minha vida, né? Porque além... Tem um figurino todo especial também, foi do Gilson, né? Vasconcelos. Pronto, que é daqui. Eu sempre tive essa preocupação, sabe, Genésio, de nunca ir só. Eu não faço nada sozinha, né? Então, quando eu fui, eu podia ter comprado uma roupa linda de lá. Eu queria levar o figurinista daqui para mostrar nossas raízes. Eu fiz questão de levar a minha equipe, levei uma fotógrafa daqui, que sempre me acompanha, que é a Núbia Suriani, e levei o Breno, que é da Du, né, produtora, porque e eles ficaram maravilhados quando eles viram a equipe. Eles não imaginavam que uma pessoa... Os comentários nos bastidores assim: a menina do norte tem uma equipe?
A menina, Olha sabe? só. Tipo assim, porque eles acharam, e viram o equipamento da minha equipe, porque eles acham que aqui, até hoje, Sim, eles acham que aqui a sim. gente tá no meio do mato, né? É A gente tem selva, provas onça e disso. cobra andando. Temos provas disso o tempo todo. E pra mim, aquela era a oportunidade da gente mostrar de fato. Não ia fazer sentido se eu fosse sozinha, Uhum. né? Eu fui um instrumento daquilo ali, mas para complementar, eu precisava estar com as pessoas daqui. Então, foi tudo muito pensado nesse sentido. Então, até a roupa do Gilson Vasconcelos, a minha equipe, que eu podia ter sido mais barato até contratar uma pessoa de lá, do Rio. Eu escutei, E inclusive... às vezes é o que eles esperavam, né? Com Não, essa certeza. pessoa vai vir de lá, vai contratar alguém aqui. E eu escutei de pessoas daqui que se dizem defensoras, mas por que tu fizeste isso? Porque assim, eu bati de porta em porta de patrocinador, eu preciso levar minha equipe, né? Podia até ter sobrado dinheiro para mim, mas não, eu queria, não ganhamos nada, a gente ganhou uma coisa muito maior, né? Poxa. Que foi a representatividade. E assim, eu tava muito nervosa na hora, não parece, eu olho o vídeo hoje e falo assim mesmo, gente, olha, eu sou boa mesmo nisso, porque não parecia que eu tava nervosa. É isso que eu falo, a gente nunca aparenta estar nervoso. O segredo, na verdade, é isso, não porque nervoso a aparentar. gente vai ficar sempre. Talvez seja as aulas de teatro. Perfeito, a gente volta tá vendo lá como atrás. tem a ver? Tem tudo a ver. E aí foi lindo, a gente criou uma relação, eu acabei conhecendo hoje a atual esposa do Cafu, que é a Mariá, que foi com quem eu criei também um laço, uma amizade. Ela é nordestina, a gente se identificou muito com isso, então a gente tem projetos hoje, até hoje juntos, entre Norte e Nordeste, alguns spoilers de algumas coisas que também vêm para esse ano, e assim... Tudo é relacionamento, né? Eu acredito muito nisso. Eu acho engraçado quando tu fala que as coisas acontecem, na verdade, tu faz acontecer por conta de todos os relacionamentos, por conta de todas as conversas que tu tem, porque eu acredito que nada acontece por acaso, acontece por alguma razão. E eu acredito muito hoje fala collab, né? Essa colaboratividade, essa colaboração. Como eu te falei, eu nunca venho sozinha. Olha, hoje quando eu vim pra cá, eu quis trazer um parceiro meu para tu experimentar, entendeu? Eu tô aqui doido para experimentar, porque tá aqui na mesa, ninguém vai perceber que já tá mordido. Já tá mordido, a gente mordeu, que é de camarão, tá, gente? Delícia. Mas assim, eu tenho isso. Eu tenho essa questão, deixa eu mandar um beijo, tá? Alex, desculpa, mas tenho que mandar um beijo para meus parceiros da Marabela, que são maravilhosos, são de Belém, e eles têm um cardápio incrível. Eu tenho tapioquinha de leite de coco, tem esse sanduíche de camarão rosa, mano, é uma maravilha. Então, assim... E já estão convidados para ser patrocinadores do nosso já estão, podcast. Pronto, tá aí, arrasaram. Já vamos fazer essa ponte, esse collab com eles. Mas tu tá entendendo? Então, acho que a gente não cresce sozinho, né? A gente tem que ter essa rede de apoio, de relacionamento. Eu acho que é o que move, né? E com propósito, porque se não tiver propósito, não adianta. Eu vou me aproximar daquela pessoa por interesse, porque é isso. Perfeito. Eu acho que são os propósitos que me movem também. E é uma coisa que a gente vê muito, não, eu quero estar perto dele porque ele é, sei lá, um empresário grande, pode ser que aconteça alguma... Não, tu não tem que procurar fazer tuas relações baseadas no que tu pode ganhar lá na frente, né? Você tem que se relacionar porque é algo natural. Eu falava isso pro meu pai, eu vou morrer pobre, eu acho que o resto da minha vida, porque eu não penso muito nisso, eu penso muito mais no propósito, e muitas vezes é o propósito que me dá as consequências, né? Porque eu acredito muito nessa minha missão de poder ser essa ponte em muitas situações. Perfeito. E quando a gente pensa, estamos aqui por conta disso. Porque podia estar lá um ao lado do outro assistindo o jogo. É verdade. Sem se falar, sem conversar, a gente nunca teria essa. E eu vou contar uma história para vocês. Que pessoal, vamos encerrar agora o Genésio queriam me expulsar do campo, tu lembra? É verdade. Várias expulsões, claro. E eu brigava por retornar nisso. Porque assim, mesmo 10, 12, 15 anos depois daquela tua questão lá, a gente chega em 2023, né? O ano que a gente tá? 2023, e acontece algumas situações contigo que beiram, assim, um absurdo. Né? Hoje eu tava mais madura para conduzir, tava com essa rede de entender, tava com essa rede de apoio, inclusive, dessas pessoas que foram fundamentais, e eu faço questão de falar, o Pedrinho, o Mataus, todos os meninos da A1, o Alex, o Silas, o Felipe, você ali do meu lado também. Desculpa se eu esqueci alguém, mas assim, nossa, Santo, Mimi, que sempre me tratou com muito respeito ali na beira do campo, né? O próprio Ademir, que era gerente de futebol, sempre me trataram com muito respeito. Então, essas questões ficaram menores por esse apoio que eu tinha. E a minha luta ali foi outra, né? Eu acho que a questão de ser mulher contribuiu, mas mais do que isso,
de ser do interior do estado. É o que mais me revoltava. A federação, em vários momentos, travou algumas brigas com a gente por sermos do interior do estado. E aquilo ali também foi uma luta que eu comprei. Então, o título teve um gostinho é muito simbólico, né? Maior por conta disso. Porque a gente que viveu nos bastidores, e eu não vou falar muito, senão o Mataus me briga por causa do livro dele, mas a gente que viveu nos bastidores, a gente viu muitas injustiças, a gente viveu muitas coisas por ser do interior. Então, essa luta me motivou em muita coisa também. E vocês foram fundamentais para me ajudar nisso. Porque, assim, é muito simbólico, né? A gente tem os grandes, né? Como se fala no futebol, os grandes que têm o poder econômico, têm o poder de mídia até, tem todo o poder para fazer da forma que quer, e chega um clube do interior, né, do Pará e consegue, de repente, ser campeão, ganhando dos dois grandes, um na semifinal, para nem dizer, não, mas ganhou de outro do interior. Então, foi ganhando dos dois grandes, e ainda assim chegar. Por isso que eu acho que esse título teve um gosto tão diferente para a nossa região. Foi o que eu te falei. E não foi só a volta para o futebol, no meu caso. Foi também a luta que eu carrego, a bandeira que eu carrego, que a gente acabou de conversar, de ser nortista, porque o ser nortista ele não está restrito só à capital. Sim. O norte, ele é o Pará. Eu, né, no caso, de estarmos no estado do Pará, né? Tem todos os outros estados, mas assim, a minha briga do norte é ser paraense por completo, não só quem está na capital. E isso casava muito com essa minha luta, né? Então, quando eu fiquei muito feliz, muita gente pode falar assim, mas tu é de Belém, e aí tu acabaste, quando foste para a live do Cafu, tu falava muito de Marabá, mostrei um vídeo de Marabá, mostramos um vídeo de Marabá, e eu falava, porque vocês não entendem para mim como é essa luta. Belém está consolidado, né? Belém já avançou em muita coisa, claro que a gente leva Belém junto, mas o interior do estado, ele precisa ser valorizado também, né? Muita gente falava sobre divisão do estado e eu até brincava. Hoje eu entendo por quê, porque a gente não tem um olhar que a gente merecia, e é muito a gente tem um valor cultural absurdo, um valor esportivo, uma riqueza econômica muito grande. Então, sem dúvida, hoje, quando eu me coloco como uma mulher nortista revolucionária, é para comprar essa briga e estar à frente das nossas causas. E era isso que eu queria perguntar. O que é que tu entendes que é ser uma mulher revolucionária? Em que sentido? No sentido de lutar pela mulher? Claro, o nortista tá bem clara, na verdade. É muito bacana essa tua pergunta, porque muita gente pode interpretar como seja a revolução feminista. Sim, e eu perfeito. sempre deixo muito claro que não. A revolução, ela acontece assim, nos nossos pequenos atos. Quando a gente vai para dentro de um campo e consegue mostrar que a gente tem um valor maior do que só ser mulher, né, de ser uma profissional, né, é quando a gente faz as coisas diferentes, de conseguir sair aqui do norte e ir para uma live, né, de um âmbito mundial, como foi. Sim, teve né, uma de um repercussão ícone, como absurda, foi, né? né, do Cafu, e outras coisas que aconteceram, né, no Sírio do ano passado. Há 2 anos eu representei também a nossa região na Nívia, eu fui contratada pela Nívia, né, que é uma marca secular, e eu tive a oportunidade de mostrar o Sírio pela Nívia, né? Então, assim, tanto quando me contrataram, eu falei, meu Deus, como é que a Nívia sabe que eu existo? Quando eles me chamaram, eu nem acreditei. Aconteceu, né? Aconteceu. Eu pensei que fosse uma trollagem, né? Então, para mim, isso é revolução. É quando uma mulher nortista, né, do interior do estado do Pará consegue ser enxergada, mas ela não é enxergada sozinha. Ela faz com que a sua região, a sua gente também seja vista. Perfeito. Angélica, me conta uma coisa que aqui eu tenho uma curiosidade extrema e até uma inveja, mas aquela inveja boa. A gente vê toda a tua desenvoltura nas câmeras, naquelas câmeras em TV, quando a gente pensa nesse contexto, mas também quando a gente vai para a tua rede social, nossa, para quem gosta assim de ver um pouco como é feito, de ver, é um deleite da tua fluência na hora de fazer um merchandising, na hora de ter os teus parceiros comerciais. Tu nasceu com isso? Tu desenvolveu isso, claro, através das aulas de teatro, dos anos de experiência que tu tem, porque a comunicação para a TV é uma. Quando a gente está aqui é uma postura, é uma forma de se realizar. Mas quando a gente pensa no celular, segurando o celular, já é outra completamente diferente. Como foi essa tua evolução no digital? Porque, claro, a gente vai ter o pessoal, não, isso é a profissão do futuro. É só gravar um vídeo que vai dar tudo certo. É aí que vamos chegar. Para mim é muito mais fácil fazer digital. Muito mais fácil fazer digital. Porque eu tento deixar muito separado. Para mim, eu entendo muito bem o que é a minha vida na TV,
né, no offline, digamos assim, Uhum. que não está ligado ao digital, porque os merchans que eu faço na TV são merchans trabalhados, né? Perfeito. Eu tenho um roteiro, né? Eu tenho um direcionamento, eu tenho que ter uma postura de voz, eu tenho que falar de uma maneira. Na minha rede social, eu não consigo fechar parcerias, eu não consigo fazer merchans que não estejam ligados à minha realidade. Eu jamais vou fazer isso. Nunca você vai ver na minha rede social eu vendendo um produto, eu falando, porque para mim é um espaço de compartilhamento, de colaboração. E como é E a importante consequência é apresentar ganhar esse valor, dinheiro, né? O dinheiro que a gente ganha, o valor que a gente ganha comercial, ele é uma consequência de um Sim. trabalho. Eu sempre falo, principalmente é a profissão do futuro, mas se você não olhar de uma forma sustentável, isso vai encher o saco um dia. E as próprias empresas têm que começar a ter um olhar sobre Sim. isso. Porque se você pega um gerador de conteúdo, uma digital influencer, uma blogueira, que só tem merchandise, ela não tem sustentabilidade. Perfeito. Ela não tem Perfeito. interatividade. Porque o que vai trazer para a marca também é É ter a con- comunidade, E é é ter o conteúdo. engajamento. Eu falo para os meus clientes, às vezes é muito mais legal, muito mais estratégico você contratar um nano, que a gente chama, um nano influenciador, que às vezes, por exemplo, o meu negócio é remédio para criança. Tá. Contrata uma pediatra. É muito melhor do que contratar, às vezes, uma blogueira que tem 50 mil stories que o povo vai passando. Perfeito. Ela não tem conteúdo. Não são geradores de conteúdo. Às vezes eu vejo blogs, loja, arroba loja. O que você gerou de conteúdo para aquelas pessoas? Então, isso só vai mudar quando as próprias empresas começarem a ter um estudo de mercado, começarem a enxergar a comunicação digital como uma comunicação estratégica para o seu negócio e estudar aquilo. E tornar aquilo estratégia do seu negócio. Porque senão eles vão ficar jogando dinheiro fora. Eles acham que eles estão vendendo. E um ou outro vem e compra porque vê. Mas hoje as grandes empresas, se você for ver, por exemplo, uma C&A da vida, a própria Nivea. Quando eu fiz o merchan para a Nivea, eu fiquei chocada assim que eles têm um roteiro que não pode parecer merchan. Aquilo ali tem que fazer parte do teu dia a dia. Nem o nome a gente pode falar. Eram palavras que eles queriam porque eles estudaram para isso. Tá entendendo, Genésio? Então, tipo assim, não dá. Se a empresa não se posicionar e não for em busca do digital como um negócio, vai ficar. Enquanto escolher blogueira pelo número de seguidores, que muitas vezes não é real, pela beleza, ainda tem isso, né? pela beleza, não vai ser algo estratégico. Porque não vai gerar aquela conexão Não. da loja com o público-alvo, né? Então, Não se você vai. não sabe quem é seu público-alvo, não adianta. Eu acho que os empresários, eles usam a rede social de uma maneira muito rasa, muito vazia ainda, de uma maneira geral, eu tô te falando. Como eu te disse, as grandes empresas, elas são muito espertas para usar isso. Às vezes você vê publis em determinadas situações que você nem percebe que é um publi e que muitas vezes vende muito mais. Sim. Recentemente agora, eu fiz o Aerolook que tu tava falando, eu combinei com a minha parceira, não vamos falar nada, eu vou fazer o vídeo e depois a gente tem uma estratégia para isso. E assim, no primeiro, todo mundo queria saber de onde era a roupa. As pessoas querem aquilo. Então, é muito melhor do que tu, eu vou fazer um provador, vou fazer isso, vou jogar isso, né? E outra coisa, as pessoas só vão me consumir se eu acrescentar alguma coisa na vida delas. E se só se identificarem contigo. E só ficar vendendo coisa não dá. Eu tenho que falar sobre a minha maternidade, eu tenho que dar dicas de dia a dia que não sejam dicas só publicitárias, né? Ou remuneradas. Porque senão vira uma lista de classificados, né? O pessoal isso mais que eu te jovem falo. nem vai saber o que é isso, É. senão vira isso, né? Parece que você Não, tá vendo... é o que eu te falo. É por isso que eu sei diferenciar. O meu trabalho na TV eu posso falar sobre 2 supermercados, porque ali é a grade. Eu Sim. posso falar sobre 3 lojas de roupa no mesmo programa, porque tá muito claro que eu tô sendo Sim, paga para isso. sim, A minha rede social é minha. É isso que dá um valor diferenciado. É isso que o meu cliente vai ter quando ele consumir a minha rede social, porque ele tem um valor agregado. Perfeito. E ele vai... É isso, o pessoal da psicologia fala o rapport, né? De você Sim. ter você se identificar com aquela pessoa. Eu gosto dessa pessoa. Sim. O que é que ela veste? Onde ela faz a E eu, de maquiagem fato, dela? poder influenciar aquela Sim. pessoa. Porque se ela não identificar, ela não vai Não, influenciar. ela pode até ver, ela pode até te seguir, mas ela não vai seguir o que você faz Sim. fora dali. Sim. E isso é algo que a gente vê muito claro no que tu traz, no que tu faz de trabalho. Dá Eu para ver, acredito na verdade, muito. que nem parece um trabalho, né? Parece realmente algo natural da tua vida, de Sim. trazer coisas boas para as pessoas que te seguem. É o Angélica, propósito, né? o propósito. Nos encaminhando para o final, com toda a dor no coração da nossa primeira parte. Eu Daqui a um amei. tempo você vai ter que voltar com toda Que certeza, bom. porque ainda tem tanta coisa a ser falada. E eu queria finalizar te fazendo uma pergunta muito simples, coisa muito direta, uma coisa muito fácil.
Quem é Angélica? Ai, que fácil, hein? Não, tranquilo, eu tô aqui para facilitar a vida de Que todo fácil, mundo. gente. Quem é a Angélica? A Angélica é uma menina, uma mulher nortista revolucionária. Perfeito. É isso. Não precisa adicionar mais nada, que dentro desse adjetivo já tem tudo que a gente precisa. Angélica, muito obrigado pela sua presença. Muito sucesso, tenho uma admiração muito grande por ti. Muito É obrigada recíproco. pelo respeito, pelo carinho, pelo cuidado que tu sempre me trataste ali na beira do campo. E depois disso a gente relembrou a nossa primeira conversa no Instagram, né? Que foi uma conversa cheia também de cuidado, Sim. de carinho, de respeito. E agora estar aqui na tua estreia para mim, eu fiz muita questão de estar, né? Por conta disso. Para quem não sabe, eu vou viajar, vou sair correndo daqui agora para pegar meu ônibus. Por isso que a gente já está encerrando. Mas eu tenho muita gratidão, né? Então eu te desejo tudo de melhor para ti, para tua família e que Nossa Senhora te abençoe. Trouxe até um pedacinho Amém. da corda do Pois Círio para ele, já tá? estou aqui bem Protegido. assessorado, protegido. E não podia ser diferente. Quando teve a oportunidade de te ter aqui, eu disse, não, vou fazer o que for possível para a gente estar junto com a Angélica. Muito obrigada, Muito obrigado. mano. Obrigada, muito obrigado. sucesso. Perfeito. Nos assistam. Pessoal, semana que vem estaremos de volta. Espero que tenham curtido esse nosso bate-papo. E a nossa ideia aqui é essa: conhecer um pouco mais dos nossos convidados, saber de fato quem eles são, quais são suas histórias, porque aquilo que aparece a gente já sabe, né? A gente tem que buscar o que está por trás do nosso conhecimento. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.